Vamos então prosseguir os trabalhos intensíssimos, não é? Vamos gerindo. Temos agora o primeiro laboratório de ideias. Portanto, isto vamos ver se não explode, não é? Com as misturas das ideias. Antes de mais, enfim, cumprimentar e agradecer, digamos, a amável e sabedora colaboração dos nossos participantes. Por trás está também um processo de partilha de ideias, de elaboração de contributos, de organização do pensamento. Temos o Dr. António Taveira Gomes, que sobre unidades locais de saúde deve ser a pessoa que mais experiência tem, porque é a unidade local de saúde e vive nela, é de 1999, portanto, é do século passado. Não é do século passado. É. Do século passado, médico, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. A enfermeira Isabel Gonçalves, enfermeira, que é membro, enfim, enfermeira aqui numa unidade de saúde familiar do Seixal, da Quinta do Conde, perdão, mas está a colaborar aqui como membro da direção da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, que é uma organização parceira destes Estados Gerais, juntamente com outras organizações que têm, desde o Porto até agora, mantido, enfim, este enlace para a produção de inteligência colaborativa, de conectividade no pensamento, na análise e na ação. Dr. Alexandre Tomás, que é enfermeiro, diretor executivo do ACES Almada Seixal, portanto estamos na mesma zona e que, portanto, traz-nos esta visão dos cuidados de saúde primários. Doutora Eunice Carrapiço, médica de família, atualmente diretora executiva do ACES Lisboa Norte, que tem a unidade hospitalar, não é? Que tem dialogado nos últimos meses com a maior unidade hospitalar do país, que é o Hospital de Santa Maria, e que, portanto, tem este envolvimento também interessante, não é? Quase, no meu ótimo, quase como uma impossibilidade de criar. Bom, de qualquer forma, enfim, como já não vou repetir o que disse logo de manhã, portanto, unidade local de saúde são 4 palavras. A questão é o que fazer e como fazer e o que é que proporciona em relação aos propósitos, não é? Porque existe o SNS, porque existe um sistema de saúde que é isso que nos interessa. As 4 palavras, curiosamente, eu já me calo, são promissoras, não é? Mas, enfim, as palavras só não mudam o mundo. Tem a palavra unidade, portanto, ligação, interligação, conectividade, é local, tem o enfoque territorial, naturalmente, e populacional, o conjunto, as pessoas, os destinatários, a razão de ser do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde, e, simultaneamente, todos os ingredientes, porque a saúde depende de muitos determinantes, segundo, enfim, os modelos que por aí há, enfim, têm sido publicados e desenhados. Apenas 20% do produto final de saúde e bem-estar depende dos serviços de saúde, os restantes 80% depende de outros fatores, do ambiente, circunstâncias socioeconómicas, da literacia, da educação, da cultura, do ambiente físico, dos solos, enfim, isso é conhecido. Mas esta perspectiva de olhar para o todo e de saúde, não é? Não será de doença, não é? Portanto, a doença é a situação que é preciso superar, mas no horizonte está a saúde. E, portanto, em relação a estes desafios, isto coloca desafios e desafios emergentes, estão já no terreno. Dr. António Taveira Gomes, quer-nos dar o seu contributo, se faz favor? Pode ser ali, pode ser aqui, como quiser. Muito bom dia. Permitam-me que cumprimente o Dr. Vítor Ramos e nele toda a organização e toda a Fundação para a Saúde do SNS.
e todos os presentes, todos os que me antecederam e todos os que são agora colegas de painel. Curiosamente, todos os profissionais de saúde mais diretamente relacionados com as áreas profissionais da saúde. Permita-me ainda que faça uma declaração de interesses. Eu sou Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, sou médico e ainda por cima sou cirurgião-geral, de maneira que vou explicar ou vou falar de algumas das concretizações práticas do que se pode fazer no contexto de um modelo como o de Unidade Local de Saúde. O local realmente no que concerne a Matosinhos é pequeno e é facilitador de muitos processos. De resto, e retomando um pouco da discussão prévia, aliás, em que tudo ficou dito, e portanto eu tomei a liberdade de nem trazer nenhuma apresentação, porque nem sabia qual era a pergunta exatamente a que tinha a responder, e que vou cumprir sempre o tempo que me deram, porque quando mandar parar, eu paro de imediato, porque ainda não me faltam 50 slides. A questão da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e a forma como se iniciou foi daqueles casamentos com um namoro anterior, digamos, que foi um pouco clássico. É uma comunidade que tinha já muitas iniciativas no contexto da saúde, na participação da comunidade no desenho das respostas da saúde, desde mostras da saúde, como agora é muito habitual fazer-se. Há mais de 2 décadas já existia em Matosinhos e nem havia nenhuma unidade local de saúde. Havia uma grande convergência naquilo que era o entendimento sobre os cuidados de saúde primários e a sua organização. Até foram testados lá as primeiras unidades com um regime remuneratório diferente e com o princípio da criação de unidades de saúde familiares com mais autonomia e, portanto, surgiu a possibilidade de se concretizar a unidade local de saúde numa altura e num contexto altamente favoráveis. Não vou falar exatamente de todas as coisas, até porque corro o risco de não fazer jus àquela frase já referida por alguém, por uma autora minha conterrânea, que é a Agostina Bessa Luís, de que o que faz falta não é falar do que está mal, mas falar do que é preciso e do que esteja preciso fazer bem. Mas há aqui pressupostos prévios, que são do contexto que já foi referido e que se mantém agora, conforme foi amplamente referido por vários dos intervenientes anteriores. Criou-se a Unidade Local de Saúde, que constata-se hoje que há 24 anos que está na moda, digamos, mas nunca se criou mais nada além da Unidade Local de Saúde. Não há um sistema de informações adequado para a Unidade Local de Saúde, não há um modelo de contratualização adequado para a Unidade Local de Saúde, não há um modelo de financiamento, não há um modelo de sistema de informação, não há um modelo de nada que preveja a existência das unidades locais de saúde. Pelo contrário, tudo o que se publicava acabava depois com um parágrafo, depois de um asterisco em cima, a dizer: nas unidades locais de saúde fazem-se as adaptações necessárias, o que é logo um mau princípio, porque não há nada desenhado especificamente para as unidades locais de saúde. Mas isso não significa que não haja um potencial muito significativo no desenvolvimento de vários dos aspectos de que foram aqui referidos por se ter uma unidade local de saúde. O que eu vou dizer, espero que entendam como um exemplo, não é nenhuma fórmula, não é nenhum modelo a ser replicado ou obrigatório, não é nenhuma exibição de qualquer coisa que não seja mais do que aquilo que se consegue fazer na realidade e de uma forma que seja cooperativa e partilhável, e tudo isto com uma palavra determinante de partida, que é a comunidade. Ou seja, o trabalho e o desenho da Unidade Local de Saúde tem que ver com aquela comunidade e com as instituições que a comunidade tem e com todas as organizações no terreno, mais diretamente ou menos diretamente relacionadas com a saúde, mas sempre com os cuidados de que as pessoas precisam aos mais variados níveis, conforme foi amplamente referido. E isso, o facto da Unidade Local de Saúde existir, é um modelo facilitador deste processo e é dentro deste modelo que nós desenhamos e desenvolvemos um conjunto de iniciativas possíveis
neste modelo e ultrapassando algumas das dificuldades que referi. Desde logo, o sistema de informação. Foi muito complicado reunirmos todos os dados dos cuidados de saúde primários numa única base de dados, só dos cuidados de saúde primários. Foi complicadíssimo criar interações entre os dados dos cuidados de saúde primários e os hospitalares, até termos hoje a possibilidade de ter acesso a todos os dados relacionados com os doentes que são seguidos na Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Isso significa que hoje podemos tomar iniciativas que respondem a vários dos desafios que aqui foram postos. Eu vou usar alguns exemplos, porque não posso falar exaustivamente da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, senão tínhamos assunto para muito tempo. O estudo de dados reais que hoje é possível responde àquela questão dos doentes, por exemplo, com multimorbilidade, com questões sociais, económicas ou de saúde diretamente, que fazem com que eles estejam sempre fora dos elegíveis para os ensaios clínicos, mas naqueles que a gente medica para as doenças em função dos diagnósticos que faz. E o conhecimento destes dados do mundo real permite saber se cumpre a medicação, se tem medicações repetidas, se tem condições de domicílio, se tem condições de autonomia pessoal, se tem condições de suporte, se tem cuidadores, permite perceber isto tudo. E permite perceber qual é o efeito da intervenção que nós fazemos. E a esse nível temos que colaborar a nível global, com muitos centros, com estes dados, no conhecimento mais aprofundado daquilo que é a utilização real de muitos dos princípios terapêuticos que utilizamos. E hoje demonstra-se que é possível, de facto, reunindo dados que, de resto, vamos ter a possibilidade de reunir em bases de ordem ou de dimensão nacional, perceber o que é que tem acontecido ao longo do tempo e do percurso das pessoas no sistema de saúde, de acordo com as diferentes intervenções que se fazem. Conforme também foi dito, há um conjunto de doentes com multimorbilidades. Podemos usar várias definições para isso. Foi usada uma que é mais abrangente, podemos usar algumas definições mais restritas, para um setor ainda mais complicado desta faixa da população, que serão 5% ou mais, e que são pessoas com mais de 75 anos e com várias doenças e várias medicações, etc. Aquelas que consomem uma grande quantidade de cuidados de saúde disponíveis. E nós desenhamos uma equipa para responder a esses casos. O que partiu da sua identificação, a partir dos frequentadores da urgência, mas pode ser facilmente a partir das bases de dados que têm as codificações todas que precisamos, e que teremos uns 7 ou 8 mil doentes nessas circunstâncias. Nesta altura ainda não seguimos 1000 desses doentes, mas já seguimos todos os que identificamos pelos outros meios nos diferentes centros de saúde que acompanham o acesso de Matosinhos. Este processo foi progressivo. Começamos com uma das unidades de saúde e foi-se alargando. É um processo gerido por um internista, como foi dito, é um dos especialistas com um conhecimento mais alargado para gerir muito bem estes doentes. Com as equipas de enfermagem, o gestor de caso é um enfermeiro. Começamos com os enfermeiros das unidades de cuidados na comunidade. Alguns deles já só se dedicam a esta atividade. E a equipa que se foi alargando, nesta altura, está uma cobertura total ao universo da OLS de Matosinhos, como já expliquei. E os resultados são extraordinários. Nós precisamos de mais recursos de pessoal para fazer isto, mas o que ganhamos paga muito mais que estes recursos todos. E é a parte que, muitas vezes, de investimento inicial que não se percebe como é que temos mais profissionais e não chegamos a melhores resultados. Isso leva tempo e é preciso perceber o processo e o que é que se pretende com este processo, mas sabemos os resultados disso. Tínhamos doentes que passavam mais de metade do tempo de um ano, mais de metade desse tempo, no hospital. Quando estavam no hospital, recorriam dezenas de vezes à urgência.
e nós mudámos em relação a estes doentes o paradigma completamente, de tal forma que muitos deles não são seguidos por esta equipa, porque já não é preciso. A tal questão da autonomização dos cuidados da pessoa, a pessoa e a família e os cuidadores serem capazes de gerir todo o processo, tendo na mesma o acesso a um gestor de caso direto, se for necessário. Mas há já um número crescente de pessoas que não precisam deste recurso. Isso obrigou ao desenvolvimento de várias estruturas e de várias respostas. Uma delas foi ao desenvolvimento de um plano individual de cuidados, como se falou aqui. Criámos um plano individual de cuidados que existe eletronicamente, portanto não é mais um papel, que vai buscar automaticamente todos os diagnósticos aos códigos dos cuidados de saúde primários, portanto faz logo a estrutura toda, vai buscar a medicação, é editável por qualquer profissional que tenha que ver com a prestação de cuidados àquele doente. Quem tem, de acordo com o perfil dos profissionais, como é evidente, mas sempre que há uma intervenção de alguém, fica registada. Se este doente é seguido, entre outras consultas, numa consulta de cardiologia e o cardiologista intervém, isso fica registado no seu plano e desse plano consta toda a informação e intervenções farmacológicas e não apenas, de que qualquer profissional tem conhecimento imediato. E é um processo em que o doente participa. Participa podendo ter esclarecimentos do que precisar em relação às suas doenças ou a outras coisas que necessite, porque temos anexos vários textos de apoio preparados para poderem ser fornecidos aos doentes que os ajudem neste processo. Mas, além disso, cada diagnóstico tem a valorização por parte da pessoa. A pessoa hipertensa, que tem uma dislipidemia, portanto tem valores elevados dos lipídios no sangue, etc, etc. E tem também lombalgias e um excesso de peso. Facilmente percebem que atribui pouca importância à hipertensão, porque não causa nenhuma sintomatologia, mas valoriza muito a lombalgia. E, portanto, vai ser sempre uma pessoa que não está melhor na sua situação de bem-estar global, ainda que tenha a hipertensão e os lipídios muito bem controlados e seja um exemplo em termos de indicadores do que está registado naquilo que é necessário registrar nos sistemas. Portanto, é um modelo de preparação de resposta que tem a vantagem da questão da OLS, porque pode agregar os intervenientes todos que não têm desculpa para não quererem estar dentro do processo, mas depois, no final do dia, se não estivessem, quereriam estar, porque é um processo muito motivador para todos e os resultados são extraordinários. No modelo hospitalar, a organização que o Hospital Pedro Hispano tem, de resto reproduzida, tanto quanto sei, apenas num outro hospital a nível nacional, o modelo de internamento também é muito holístico de base. Tirando as especialidades cirúrgicas que estão muito focadas num problema específico dos doentes e que normalmente é planeado em termos de tratamento, e ainda assim, e como o número de doentes com outras comorbilidades é cada vez maior, com internistas de apoio, o internamento em todas as especialidades médicas é único e é gerido por internistas. Portanto, todo o internamento das áreas médicas é gerido pelos internistas. Por defeito, como diz muita da informática e não só, o doente internado tem um internista dedicado, que vai gerir todo o processo e não apenas a agudização da sua insuficiência respiratória ou da insuficiência cardíaca. E que depois, um processo no qual participarão as especialidades médicas que for necessário, de acordo com o que for a situação clínica de cada doente. Isto criou muitos problemas, desde logo a questão da idoneidade e capacidade formativa de todas as especialidades médicas, porque não têm internamento dedicado. Eu só vou usar este exemplo, que até vem de dentro da Ordem dos Médicos, que é para não ser mais do mesmo, e sermos nós a falar das nossas coisas também.
e que têm dificuldade em perceber, ainda que digam isso muitas vezes da centralidade dos doentes, em perceber um modelo como este, que está exatamente centrado no doente e nas suas necessidades, e não na organização de um hospital de acordo com as especialidades médicas, que isso é que é confortável. O doente desta vez tem um problema cardíaco, vai para o serviço de cardiologia, então os outros todos, bem, os outros todos, desde logo a sua funcionalidade, enfim, depois logo se vê que agora a prioridade é resolver o problema cardíaco. Normalmente o problema cardíaco até se resolve muito mais devagar quando se resolve, porque não se resolvem os outros. E, portanto, não estamos a tratar aquela pessoa, estamos a tratar o coração daquela pessoa em circunstâncias que não são otimizadas e, portanto, era bom que convergíssemos para este modelo. É verdade que não temos falta de capacidade formativa e de idoneidade em nenhuma especialidade médica por causa do internamento, porque conseguimos ser suficientemente convincentes, mas cria algum problema. Isto significa que nós podemos mudar ou ajudar a mudar muitos destes paradigmas, destas dificuldades que nos podem colocar e que seriam limitadoras. E isto também é relevante na fixação dos profissionais e na sua realização profissional. Em relação aos profissionais, que é outro dos aspectos valorizados e valorizáveis e não muito valorizados, provavelmente, permitam-me que diga uma coisa ou duas mais gerais. Se olharem para as estatísticas da OCDE, facilmente constatam que Portugal é o único país em que o rendimento real dos profissionais de saúde diminuiu. Cerca de 3%. Portanto, não admira que a gente tenha problemas destes também com os profissionais. Com certeza que num contexto que de resto foi muito bem explicado, profissionais que desejam muitas outras coisas, nomeadamente a conciliação da sua vida familiar, da sua vida profissional, familiar e pessoal. Hoje, ninguém está centrado na sua profissão. Nós ainda temos muito este estigma, não é? Então conheces o nosso vizinho lá de cima, o Sr. Amadeu? Não, só conheço um engenheiro que... Sim, é exatamente isso. Nós conhecemos por profissões. O foco é muitas profissões. Nós, quando nos reformamos e ficamos sem profissão, temos um sério problema, muitas vezes, porque perdemos aquilo que é o elemento mais decisivo e deixamos de tomar, quando as profissões são mais importantes, deixamos de tomar o café numa chávena e passa a ser um copo de papel, e aí é que percebemos que há qualquer coisa que mudou substancialmente na forma como somos vistos e passamos de altamente relevantes, importantes e sabedores de tudo o que é possível saber sobre o LS, alguém irrelevante que não tem mais nenhum interesse. E esse não interesse vai durar muito tempo e às vezes com muitas doenças. O que é um dos problemas é que nós vivemos muito tempo, também já foi dito, mas temos muitas doenças. O que não quer dizer que não tenhamos que trabalhar na promoção da saúde para estas pessoas com maior longevidade, ainda que com doenças. Porque parece que promover a saúde é só para gente saudável, e não é. Promover a saúde é para todos, e otimizar o estado de saúde é para todos. A começar por aqueles em que podemos ter ganhos muito significativos. Não de uma taxa de melhoria da doença, mas um ganho muito significativo em alguma autonomia que se consegue, que faz uma diferença fundamental na vida das pessoas. E por isso é que é preciso acompanhá-las no percurso todo, não só no percurso de vida, mas em todos os seus percursos. E, portanto, eu revejo-me muito em tudo o que foi dito e sinto-me muito bem a trabalhar nesta ULS, ainda que não saiba tanto quanto isso, porque eu só estou lá há 10 anos e ainda não percebi tudo. Mas algumas coisas acho que ninguém vai perceber, nomeadamente aquelas do início. Nós temos cada vez mais o desenvolvimento de clínicas de patologia. Temos uma clínica de insuficiência cardíaca, em que o percurso do doente com insuficiência cardíaca é contínuo e participam todos. E o percurso é muito simples. Com consulta aberta no hospital quando é preciso, há um gestor de caso sempre, que é o elemento de primeira ligação, que decide o que é que vai ser preciso. Vai otimizar a terapêutica, vai ver se o doente aumentou de peso, se há coisas que os doentes aprenderam a monitorizar, e mesmo com os dispositivos, eles passaram a estar muito mais tranquilos. Alguns doentes respiratórios que nós temos e têm saturímetros, às vezes têm alguma sintomatologia e ligam ao gestor de caso, mas diz logo, o saturímetro diz que eu tenho 94% de
de saturação, portanto, eu estou tranquilo. Eu já estou aqui a monitorizar. Portanto, as pessoas aderem muito a este processo, gostam de perceber melhor o seu estado e gostam de obter resultados significativos, quer naquilo que sentem e, sobretudo, naquilo que sentem, mas também naquilo que são resultados que demonstram a adequação das intervenções que se faz. E, portanto, temos esta clínica de insuficiência cardíaca, vamos pelas doenças mais comuns, temos programas de reabilitação para os doentes respiratórios crónicos, que são feitos fundamentalmente na comunidade. Os gestores de casos disto tudo são os enfermeiros, que são profissionais que a gente forma exemplarmente. Doutor Taveira Gomes, tem-se... E em relação aos quais... 2 minutos. Pronto, muito bem, calmo já até não. Em relação aos quais nós não somos dos maiores formadores europeus, somos de 10º para baixo, muito abaixo dos 10 primeiros, mas somos o 4º exportador a nível europeu. Só para terem uma ideia do que é que se passa aqui. Nas estatísticas da OCDE, nós temos, nesta altura, mais médicos de medicina geral e familiar do que especialistas todos juntos de todas as outras áreas. Mas eles não estão aqui a trabalhar. A trabalhar estarão 1/3. Portanto, naquilo que tem que ver com Matosinhos e a ULS de Matosinhos, tendo a geografia que temos, a disponibilidade de profissionais que temos e aquilo que são as possibilidades, nós não temos senão a obrigação de rentabilizar da melhor forma e no modelo melhor, mais disponível, até aceitando que esta ULS possa ser um laboratório. Não foi por se falar de laboratório de ideias, que eu já falava disto antes, de um laboratório de algumas, como foi para as unidades de saúde familiar, de algumas destes modelos de governação, porque há sempre muitas reticências e muitos receios em uma aplicação generalizada, mas podemos fazer isto por áreas em que se intervenha e onde se perceba quais são as mais-valias e os defeitos que se pode corrigir. E como não tenho tempo para dizer mais nada, paro por aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Taveira Gomes. A frase que me surgiu é assim: o futuro que já existe. Não é? Apesar de todos temos um papel a desempenhar. Aqui o problema é que uns desempenham e outros não. E vocês têm a desempenhar esse papel. Portanto, uma série de questões que pensamos que é o futuro, mas que para vocês já é o presente. Enfermeira Isabel, dê-nos o prazer das suas palavras. Muito bom dia a todos, aos presentes. Agradecer em nome da USFAN, da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, o convite. Agradecer na pessoa do professor Vítor Ramos. Muito obrigada. E começo por fazer uma declaração de conflitos de interesses. Eu terminei o curso de Administração Hospitalar este ano, sou a vogal do Conselho Clínico do ACES Rábida, vogal da enfermagem. Trabalho em cuidados de saúde primários há 22 anos, estive 5 anos em cuidados hospitalares e, portanto, posso ser de alguma maneira tendenciosa para os cuidados de saúde primários, mas espero não o ser nesta análise que eu vos vou apresentar. Portanto, faço parte da direção da Associação Nacional da USFAN. Porque é importante, porque falar dos desafios emergentes, que no fundo é o título desta apresentação que nos foi proposta a trabalhar. Porquê falar de desafios emergentes nas ULS? Porque efetivamente o tema não reúne consensos. Se temos uma mudança, temos que criar condições para a convergência, portanto, temos que falar do que está menos bem, como disse o professor Taveira Gomes, e aproveitar as experiências de outras ULS e, no fundo, esta apresentação que o professor nos fez já deu algum contributo àquilo que foi a nossa reflexão enquanto USFAN.
Fazer parte de uma ULS significa fazer parte do novo modelo organizacional. E eu esqueci-me de dizer na declaração de conflito de interesses, eu também fiz parte do grupo de trabalho para a constituição da ULS Arrábida. E, portanto, eu senti muito na pele estas questões e estas necessidades de questionarmos o porquê termos que ter um novo modelo. Nas ULS que conhecemos, os resultados esperados de uma integração vertical de cuidados não se verifica. E sabemos que ter uma integração vertical de cuidados não significa ter uma ULS. Então, falar do ULS 2.0 e vê-la no horizonte, entregamos um plano de negócios, e foi o que nos aconteceu aqui, eu enquanto ACES Arrábida e com o Centro Hospitalar de Setúbal. E agora? Quais são as dúvidas que nos assistem? São muitas, temos muitas questões. A começar, como é que vai ser composto o nosso órgão de gestão? Que representatividade vão ter os cuidados de saúde primários no Conselho de Administração? Como vai ser a contratualização? Como é que vai ser o financiamento? Como é que vai ser a distribuição de serviços de apoio, como a unidade de apoio à gestão, provisionamento, recursos humanos, farmácia, frota? Como é que funcionará a unidade de recursos partilhados? Como é que vai ser a integração de cuidados? Como é que a vamos conseguir operacionalizar? Será que vamos ter os recursos humanos necessários? Que interoperabilidade vão ter os nossos sistemas de informação e qual é que é a interoperabilidade que deveria existir? As respostas a estas questões terão que estar, no nosso entender, num plano estratégico de transição para a ULS 2.0. Gostaríamos muito que fosse a direção executiva do SNS a apresentar-nos pelo menos umas linhas orientadoras para este plano, sob pena de ocorrer meramente uma integração gestionária e administrativa e a nova ULS, a ULS diferente, não passar de uma intenção e não ser diferente daquelas que nós já conhecemos. Ou seja, não existir qualquer novo input. Ora, feita a reflexão dentro da USFAN, chegamos a 11 pontos que consideramos ser temas basilares e apresentámo-lo num evento organizado pelo Grupo Parlamentar do PS, na Assembleia, no auditório da Assembleia da República, no passado dia 16, e que dizem respeito à preocupação e à necessidade de haver intervenção a nível da interoperabilidade de sistemas de informação, ser criado um processo clínico eletrónico único e sim um plano de cuidados individual de cada doente e que siga a jornada do doente, que faça uma interligação dos serviços, cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados, cuidados paliativos. A questão da organização da oferta de cuidados em função das necessidades da população e aqui considerar os planos locais de saúde. Valorizar a promoção da saúde e a prevenção da doença e de complicações, e isto não ser apenas uma atividade restrita aos cuidados de saúde primários, mas ser transversal a todos os níveis de cuidados. Uma otimização de recursos, uma autonomia de gestão, incluindo a financeira, haver um apuramento de custos, quanto custa um doente internado, como falava o professor Sá Clarides em relação à portaria dos tempos máximos de resposta garantidos, também temos legislação que fala da contabilidade, da necessidade dos nossos hospitais fazerem a contabilidade analítica e muitos, e se calhar a maioria deles, não a faz ou se a faz não a apresenta. A questão do financiamento adequado em função dos custos, porque uma coisa é o financiamento, outra coisa são os reais custos dos cuidados.
A questão da contratualização integrada, cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados, cuidados paliativos, baseados em resultados e ganhos em saúde. A contratualização nas ULS conhecemos é fragmentada, os cuidados de saúde primários fazem uma contratualização à parte e os cuidados hospitalares fazem outra contratualização. Haver a proximidade assistencial, ou seja, termos a possibilidade de ter consultas de especialidade hospitalar descentralizadas e reuniões de consultadoria. Haver a integração de equipas e de cuidados, porque não podemos falar de integração de cuidados se não tivermos os nossos profissionais também devidamente integrados e com uma confiança desenvolvida, que todos eles fazem parte de um plano individual de cuidados, independentemente se trabalham no hospital ou nos cuidados de saúde primários. E rentabilizar recursos com a elaboração de planos assistenciais integrados. A importância de trazer mais uma questão que está nos estatutos do SNS e que pouco ou nada se fala, que são os sistemas locais de saúde, que eu coloco aqui como SLS, a importância que é haver um mapeamento das respostas sociais e trabalharmos em conjunto, em rede com a comunidade. Então fizemos esta sumarização do que é que para nós poderá corresponder numa ULS 2.0 quando falamos em órgãos de gestão. Ter um único conselho de administração. Neste conselho de administração existir um presidente com uma forte componente de liderança. Haver, então, esta integração vertical dos cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares com conselhos clínicos e de saúde e diretores executivos independentes, haver o ramo hospitalar e o ramo de cuidados de saúde primários. Isto parece que estamos a segmentar dentro de uma OLS, mas a nossa perspectiva não é essa. Sabemos que os problemas são muitos a esta data, as necessidades são muitas e é importante termos em cada ramo bons gestores, bons diretores executivos que façam uma boa gestão e que, no fundo, recolham as necessidades de forma e os problemas de forma a encontrar com os profissionais as possibilidades de soluções. Em relação à oferta de cuidados, uma cultura centrada na pessoa, na família, na comunidade, nas suas necessidades e aqui a importância de elaborar esta oferta em função dos planos locais de saúde. Como eu já disse, as fortes lideranças, os processos assistenciais integrados, os cuidados continuados e cuidados paliativos, uma vez que são respostas de proximidade, devem, no nosso entender, estar no ramo dos cuidados de saúde primários. Haver uma definição de protocolos de referenciação que poderemos chamar transição de cuidados para que a pessoa referenciada não seja referenciada para o hospital e é devolvida por uma má referenciação, e aqui entram depois os tempos de espera. A questão das consultas descentralizadas e da consultadoria, como eu já falava há pouco, e a valorização dos profissionais, e aqui muito importante porque temos falta de recursos, tanto a nível do hospital como dos cuidados de saúde primários. É muito importante a autonomia para a contratação de novos recursos humanos. Depois, a nível da contratualização, esta ser na base de um plano assistencial elaborado pela ULS, como eu disse, na base de um plano local de saúde, serem considerados os rácios profissionais, porque efetivamente se não temos profissionais não vamos ter os resultados esperados. Contratualizar a atividade de forma integrada e integral e aqui envolver toda a atividade de outros profissionais que não médicos e enfermeiros, dos psicólogos, dos nutricionistas e vocês sabem, todos aqueles que prestam cuidados ao longo da jornada do utente. Haver uma transparência de resultados a nível do BICSP, uma plataforma que agrega resultados de indicadores e termos essa agregação por ULS e, por que não, termos um IDG das ULS. Falando de financiamento, este financiamento considerar a integração de cuidados,
o valor captacional ser devidamente ajustado às necessidades e às características da população, e nós temos diversos recursos conhecidos, é só implementá-los, portanto, plataformas que nos fazem que nos estabelecem esse valor na base da carga de doença e das características socioeconómicas da população. Usar o Value-Based Payment, que é, no fundo, o pagamento pelo valor, pelos cuidados prestados à pessoa, em que são englobados os tais custos, como eu falava, daí a importância de apuramento de custos. Aposta na promoção de saúde, atuar cedo nas causas das doenças é menos oneroso. Prevenção da doença e das complicações, porque custa menos tratar e reabilitar. E a gestão da doença e a aposta na integração dos serviços. Como já aqui foi referida, a importância de um sistema de informação, de uma base de dados comum na OLS, que o professor Taveira dizia que é tão difícil, mas conseguiram, de forma a haver interoperabilidade de sistemas que permitam, então, a integração das equipas, dos cuidados seguros, porque muitas das vezes temos doentes na urgência que não se sabe que medicação crónica e que estão sozinhos, que medicação crónica fazem, qual é a sua história clínica, e que haja neste processo também uma integração dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, porque isto permite gerar valor, porque nós sabemos muitas das vezes estes exames são duplicados. Agora chegamos a um ponto que se calhar isto tudo é utópico. E eu diria, é utópico se considerarmos apenas o fator tempo. Porque, efetivamente, nós, o LS Rábida, que entregámos o plano de negócios a 28 de abril, seremos o LS em 2 ou 3 meses, ou se calhar no próximo mês, não sabemos. Não temos tempo para que esta utopia seja posta em prática. Portanto, temos também uma sugestão, porque efetivamente temos 2 caminhos, temos o caminho no imediato e temos o caminho do planeamento. Vale a pena apostar no planeamento para termos no futuro melhores resultados. E como tal, temos aqui esta situação de se está em emergência, pressiona a tecla pense rápido, porque é efetivamente nesse ponto que nós sentimos que temos que estar agora, ou seja, daquilo que conhecemos, das OLS que temos, face aos desafios que temos, quais são as estratégias no imediato para que consigamos aproveitar de melhor daquilo que conhecemos, sem grande intervenção da parte da tutela a nível da contratualização ou de financiamento. Há várias questões. O que é que podemos aproveitar do modelo que conhecemos, o que é que podemos readaptar ou mesmo melhorar, o que é que ainda falta ter ou fazer e o que é de todo impossível e que não deve ser replicado. Isto para quê? Para chegar à utopia, à tal definição de conceito LS 2.0. Então, o que é que podemos aproveitar ou readaptar? Aproveitar os projetos de integração de cuidados que já existem, que já foram premiados e que depois sofrem diversos constrangimentos, tanto na sua replicação como na sua divulgação. Arranjar mecanismos para que esta replicação seja possível. Colocar pessoas com competência de liderança e liderar estes processos de mudança, porque efetivamente vamos ter uma grande mudança com poucas orientações, portanto temos que ser muito criativos. E para mim a palavra-chave aqui é envolver os profissionais que estão envolvidos nesta mudança. Os conselhos clínicos são elementos fundamentais de governação clínica e que não têm tempo para o fazer porque no seu dia-a-dia são absorvidos pelos problemas todos que todos nós conhecemos, que assolam o nosso dia-a-dia enquanto profissionais. Mas eles têm que ter tempo para fazer governação clínica. Tem que haver então esta partilha e esta promoção de uma cultura de partilha de boas práticas. O que é que eu estou a fazer de bem? Eu vou partilhar e vou dar dicas de como é que vocês podem também implementar este processo, avançar.
O que é que deve ser melhorado? Quantos minutos, professor? 1. A utilidade dada ao plano local de saúde, pensar a promoção de saúde, reter talentos, já foi aqui falado, apostar na inovação e na investigação, e depois deixo os slides. A mim apetecia-me trazer 50, mas pronto, tentei reduzir. O que é que ainda falta ter ou fazer? Mas deixe-me só ler o que é que não pode ser replicado. A OLS deve ser uma forma de resolver os problemas, não deve ser uma forma de resolver os problemas dos hospitais, sacrificando os outros níveis de cuidados. O modelo de organização não pode estar em quem manda. Devemos ter linhas orientadoras de como fazer. E os sistemas de informação fragmentados e fragmentadores não podem continuar. Tem que haver aqui uma intervenção rápida. Então nós chamamos o PET, o Plano Estratégico de Transição para a OLS 2.0, que no fundo aqui estes são os pressupostos que são um resumo daquilo que eu já fui dizendo. Ainda não falei da importância de ser criado um grupo de missão. O professor Sá Clarides dizia que nos Estados Unidos foi criado um grupo para fazer um estudo. Nós aqui queixamos-nos que, desde que se fez em 2015 o estudo de impacto das OLS, por parte da entidade reguladora da saúde, nunca mais foi estudado o modelo. E, portanto, se a tutela não tiver essa possibilidade, não digo vontade, mas se calhar disponibilidade, haver quem faça esse estudo e seja criado esse grupo missão. Tendo em consideração as alterações estruturais e funcionais que o modelo OLS pressupõe. Portanto, aposta na gestão da mudança na governação clínica e aqui, se estamos então na fase do pensar e do implementar no médio, longo prazo uma boa OLS, uma OLS 2.0, trago aqui o relatório onde várias pessoas desta sala, professor Sá Clarides, Dr. Rui Monteiro, estiveram envolvidos, e estão aqui os nomes, e aqui um friso cronológico, só para dizer que em 2007 é publicada a primeira legislação das unidades de saúde familiares, mas este modelo começou a ser pensado em 1996 e, como o professor Sá Clarides dizia, neste período vários constrangimentos aconteceram e houve aqui uma paragem entre o ano 2000 e 2004, penso que estou a dizer bem. Porquê? Porque não estavam reunidas as condições para avançar. Não espero que o novo modelo tenha este horizonte temporal, mas isto para dizer que para fazer uma coisa, e a reforma dos cuidados de saúde primários, como o professor Sá Clarides disse, foi a reforma na administração pública com mais sucesso, que perdura, que recolheu do terreno as experiências e as dificuldades que os profissionais iam sentindo, e na base disso o grupo Missão ia reformulando e ia melhorando. E penso que, e quem sou eu, mas é da análise que Isabel, eu faço, da leitura, que isto foi a chave para o sucesso, e estou-me a calar, e muito obrigada. Obrigado, Isabel. Muito bom dia a todos. Agradecer naturalmente o convite para poder partilhar convosco algumas ideias sobre unidades locais de saúde. Cumprimentar a todos os presentes. Permitam-me um cumprimento a profissionais do Acesso Almada Sensal que estão aqui na sala, nomeadamente a Sra. Presidente do Conselho Clínico e em vogal do Conselho Clínico e de Saúde. Também a Comissão de Utentes José Sal, que está aqui na sala, o que demonstra naturalmente a importância que os utentes dão a estes assuntos. E naturalmente cumprimentar uma vez mais a Comissão Organizadora. Eu devo dizer que em parte é uma taquicardia substantiva quando estou aqui no púlpito e olho para assistências, dão aqui vários referenciais meus, profissionais, académicos, e, portanto, vamos ver se corre bem, ok? Pedi ao Dr. Vítor Ramos para há 10 minutos fazer um sinal, por favor, para não esgotar muito o tempo. Eu, naturalmente, tenho mais dúvidas do que certezas, provavelmente alguns de nós estão neste registro, mas também na dúvida construímos, e se temos que construir, temos mesmo que o fazer, mesmo com todas as dúvidas. Eu elenquei aqui 4 pontos, algumas destas ideias têm sido partilhadas por alguns de nós noutros contextos. Desculpem se alguns de vós já assistiram a algumas ideias que aí vamos partilhar, mas vou tentar sistematizar. O primeiro ponto sobre, genericamente, não diria a unidade local de saúde 2.0, mas hoje são diferentes e o contexto social é seguramente diferente.
o que é que fizemos do ponto de vista da proposta da Unidade Local de Saúde Almada Seixal, de forma muito telegráfica, até porque o documento não é público, como deve imaginar, prazos e tempos e desempenho e acompanhamento. Provavelmente as unidades locais de saúde estão a surgir num contexto em que todos nós discutimos os objetivos de desenvolvimento sustentável. E quando falamos na integração de cuidados, estamos a pensar em integração de cuidados de saúde, mas muito provavelmente nós temos de trabalhar na integração de diferentes setores. E, portanto, este referencial das Nações Unidas para objetivos de desenvolvimento sustentável são hoje uma realidade, são hoje, eu diria, uma exigência social, são hoje uma exigência política e económica e também, naturalmente, que impacta naquilo que é a visão que podemos ter sobre unidades locais de saúde. Provavelmente estes são 4 dos principais objetivos quando pensamos a questão da saúde, não são os únicos, como é óbvio, são todos interligados, mas reforçava a importância das parcerias, porque uma vez mais, como também já aqui foi dito, a esmagadora maioria dos problemas que trazem as pessoas ao setor da saúde, as causas desses problemas não estão no setor da saúde, e ao bem que trabalhamos com esses setores, ou será progressivamente mais difícil. Mas a pensar em unidades locais de saúde, dei por mim a tropeçar no que muitos de nós conhecemos, o que foi o New Deal, e não é uma visão económica, portanto, para os economistas que estão na sala, não entro nessa área como devem imaginar, nem do Keynes, nem do Adam Smith, mas apenas porque foi um momento em que teve que haver uma intervenção muito robusta, porque o contexto social e económico era de facto adverso. E 3 elementos foram tomados: reformas económicas e regulação, e eu colocaria eventualmente aqui algum acento tónico na regulação, medidas urgentes, e hoje ouvimos aqui de manhã, enfim, a manifestação de uma visão da urgência de intervenção, também nos serviços de urgência, e transformações culturais, que eu acrescentei ali, transformações digitais. Hoje será muito difícil nós pensarmos em unidades locais de saúde sem pensar todo o processo de transformação digital, que também passa por cada um de nós enquanto profissional do setor da saúde. Não é apenas uma questão tecnológica, é também de capacitação dos profissionais, mas assente neste conceito de estado de bem-estar. E não, enfim, passando a questão do New Deal, também uma, enfim, analogia, uma metáfora que já partilhei noutro contexto e que penso que na sessão de Évora também foi partilhada, enfim. Nós podemos olhar para o quadro de As Meninas de Velázquez, do original, que é este. Enfim, este não é o original, isto é uma imagem do original. Ou podemos olhar para o mesmo quadro com outro autor, com 300 anos de diferença. E talvez hoje nós queremos mais as ULS, eu diria à direita, por mais coloridas, e não tanto o modelo inicial que fundamentou a criação das unidades locais de saúde. Mas esta paleta de cores e esta diversidade de apresentação exige que sejamos capazes de o fazer e será naturalmente cada um de nós. Na proposta de plano de negócios para a Unidade Local de Saúde, enfim, que designamos a Almada Seixal, dizer primeiro que o entendimento que tenho, e falo naturalmente em nome individual, é que estruturar um plano de negócios, existe uma estrutura que todos nós conhecemos do que é genericamente um plano de negócios, mas ele acontece pelas pessoas que estão em presença e naquele momento. 10 anos antes ou 10 anos depois, o documento seria seguramente diferente. Até na visão que cada um dos interlocutores tem sobre o que é uma unidade local de saúde e como é que ela se deve organizar. E eu devo dizer que esse em si mesmo é um processo colaborativo altamente desafiante, de como é que a liderança de um agrupamento de centros de saúde, a liderança no hospital, se juntam para propor uma forma de organização, naturalmente com uma determinada estrutura, mas que decorre da visão que cada uma das personalidades nesse grupo tem sobre o que deve ser a organização de cuidados. Depois também dizer que, no nosso caso, tivemos uma fase inicial em que o grupo, portanto, Conselho de Administração do Hospital, Diretor Executivo, Conselho Clínico do ACES, pensávamos que, para além daquela parte que todos conhecemos, há uma população, há a atividade do ACES, a atividade do hospital e uma área económica ou financeira, que aqui não vou fazer nenhuma referência, aquilo que era específico desta unidade local de saúde, dá uma forma de corrida do pensamento que nós tínhamos. Mas ao envolver os profissionais neste processo, nós recebemos quase uma centena de fichas de projeto, de propostas das equipas, de como é que podemos integrar melhor cuidados. E então os 4 eixos que estão no plano de negócios que vos vou apresentar, não surgiram, digamos, de quem tinha a responsabilidade de elaborar o plano de negócios, surgiu, permitam-me dizer, sem nenhum atropelo, digamos, académico, de uma análise de conteúdo e análise estrutural das propostas que nos foram remetidas pelos nossos profissionais, do hospital e do ACES. São 4 eixos estratégicos: a centralidade no utente, a valorização dos profissionais, a investigação, inovação e transformação digital e o 4º ponto, a eficiência e sustentabilidade.
As duas datas que ali estão, no dia 15 de fevereiro, foi o dia em que, de alguma forma, nós recebemos a missiva da Direção Executiva para elaborar o Plano de Negócios, e no dia 25 de maio foi o dia em que reunimos com a Direção Executiva para nos informar que o Plano de Negócios, a proposta, estava aprovada. Os 4 eixos, claro que isto é super sintético, mas o eixo da centralidade do cidadão está, primeiro, organizado por ciclo de vida. Olhamos na perspectiva de organização de serviços pensando as necessidades ao longo do ciclo de vida. Tem de forma evidente a importância da literacia em saúde, muito centrada no âmbito da saúde escolar, a integração de cuidados, naturalmente, a transição segura de cuidados e uma proposta de urgência referenciada. Eu digo que estou a sintetizar de forma quase abrupta, mas compreendam que não é apresentar o documento todo. Na avaliação dos profissionais, o aspecto central é a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, que é hoje, naturalmente, uma exigência de todos os profissionais, centrado na satisfação dos profissionais, na melhoria das condições de trabalho e na promoção do trabalho em equipa e, curiosamente, esta visão de multidisciplinar, mas também multissetorial, que a Unidade Local de Saúde seja capaz de trabalhar com os vários parceiros da comunidade. Na investigação, inovação e transformação digital, a importância da integração dos sistemas de informação, que é algo que todos sentimos como muito relevante, muito necessário, e que acreditamos que as ULS possam potenciar. Todas as questões associadas à telesaúde, telemonitorização, teleassistência, a existência de uma política de investigação e formação, a importância da inovação organizacional para se ensaiar, avaliar novas práticas e novas metodologias de trabalho e, naturalmente, iniciativas com a academia do ponto de vista do desenvolvimento de investigação. E na eficiência e sustentabilidade, não está lá esta expressão do eficiência 360, foi organizada aqui para este slide, mas é olhar a eficiência nas várias dimensões da eficiência. Não só a energética que lá está, mas também financeira, também do desenvolvimento dos profissionais. Diversificar fontes de financiamento, integração de serviços não clínicos e como que uma reengenharia de processos que eventualmente a OLS vai necessitar. O terceiro ponto são prazos e tempos. E os prazos e tempos, que há várias imagens que temos trazido para aludir a esta questão, e hoje, enfim, é um quadro de Paulo Arrego, que tem mesmo a designação o tempo, passado e presente. A dificuldade é que, por um lado, temos um plano de negócios entregue, sabemos que há uma intencionalidade política da criação das unidades locais de saúde, não sabemos quando elas iniciam funções. Mas, mais do que isso, é que nos parece ser muito relevante que as unidades locais de saúde tenham no seu modelo de contratualização aquilo que muitos de nós que estamos aqui nesta sala sabemos. Os resultados em saúde são de médio e longo prazo. E eu diria que é um pecado capital quando se utilizam instrumentos de gestão, de avaliação e de monitorização de curto prazo, na melhor das hipóteses, num triênio do Conselho de Administração, estamos a desvirtuar aquilo que é o potencial de resultado da própria Unidade Local de Saúde. Portanto, ao incorporamos uma visão de monitorização e contratualização de médio e longo prazo com as ULS, ou, naturalmente, já existem todas as outras expressões para decisões de curto prazo, se esse processo continuar a ser de curto prazo, vai ser difícil compaginar. Por outro lado, e permitam-me usar aqui a palavra acreditar, não numa lógica de crença, enfim, religiosa, mas nós vamos ter que acreditar que há um conjunto de intervenções que fazemos hoje, cuja visibilidade é menor, mas sabemos que há um resultado, uma vez mais, a médio e longo prazo. E este acreditar tem que ser das organizações, tem que ser da tutela, e nós vamos ter que trabalhar isto com a comunidade, porque a comunidade vai também ter que acreditar que é possível. Veja essas questões da saúde mental, da obesidade infantil, da promoção da saúde, da literacia. São tudo áreas importantíssimas, mas cujo resultado será seguramente a médio e longo prazo. Portanto, prazos e tempos, vamos ter que gerir esta expectativa de concretização. Desempenho e acompanhamento, diria em 3 notas. Para os cidadãos, naturalmente que são o alvo de toda a nossa intervenção, os profissionais e para a organização. E se eu não estou a chegar aos 10 minutos, também digo que estou a terminar. Está precisamente nos 10 minutos. Então vou terminar antes do tempo, porque a doutora Eunice já cedeu parte do seu tempo, mas vai ficar com tempo a mais. Dos cidadãos, que resultados em saúde? O que é que colocamos, como referiu há pouco o professor Soclarides? Socialmente estamos dispostos a avaliar e atingir o quê? E o que é que investimos para atingir esse resultado? E isso é que é uma discussão global. Não pode ser só uma discussão dentro do setor da saúde, da minha perspectiva. Satisfação e desenvolvimento profissional. Hoje perguntamos a um jovem profissional que inicia trabalho connosco como é que pensa que é a sua atividade profissional daqui a 40 anos. E vamos ter que fazer esse processo de como é que garantimos esse desenvolvimento profissional. E sentimos que esse é um valor que hoje os profissionais utilizam nos seus processos de escolha das várias organizações. E, do ponto de vista da organização, indicador-chave de performance, e eu, enfim, uso aqui a palavra dos preditores,
estando com colegas da academia, desculpem uma vez mais aqui o pé ao lado, mas nós vamos ter que ter um conjunto de atividades que estamos a desenvolver, sobre as quais não temos ainda resultados objetivos, mas sabemos que eles são preditores de um resultado a médio e longo prazo. E eu solicitava, enfim, sugeria que a academia também pudesse trabalhar nestas áreas. Para além de resultados, para além de indicadores, temos de ter, desculpem a palavra, de preditores. Okay? Bom, a última imagem são duas imagens. Os quadros são de Jackson Pollock e não os trago na perspectiva da estética ou do gosto, trago apenas na técnica que foi utilizada pelo Pollock, que ele passou a pintar os quadros com as telas no chão. E aquilo aconteceu por acaso. Ele estava no ateliê, com telas no chão, a passar pelas telas, derrubou uma lata de tinta em cima de uma tela, e o que podia ser um problema grave, porque perdia tintas e telas, foi uma oportunidade. Ele passou a desenvolver uma nova técnica. E isto ajuda-me a pensar convosco, sugerindo que olhemos para as unidades locais de saúde como fazer diferente, com os mesmos recursos, as mesmas telas, as mesmas tintas, os mesmos pincéis. Mas podemos, eventualmente, fazer de forma diferente, e esse é o desafio que sinto que temos todos. Muito obrigado. Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, felicitar a Fundação por este trabalho que tem, por todas estas iniciativas que tem dinamizado e também pelo documento de trabalho que está a desenvolver no âmbito deste laboratório de ideias sobre as ULS, com ideias das mais variadas pessoas que estão a participar, mais intensivamente ou menos neste processo, porque nos faz falta, de facto, um documento enquadrador, algumas diretrizes de como é que isto pode ser feito, ou melhor feito, a partir deste pensamento mais coletivo, e agradecer também o convite para estar aqui hoje convosco. Portanto, comprometi-me a diminuir para 5 minutos o meu tempo, portanto, apenas um slide e 3 ou 4 ideias. Portanto, o desafio que nos foi lançado é exatamente refletirmos sobre estes desafios deste novo modelo de organização, as unidades locais de saúde. E já muito tem sido dito sobre aquilo que são os desafios e os principais riscos que podem constituir este novo modelo de organização. De tal forma têm sido ditos e repetidos que eu diria mesmo que já é um clichê, não é? Que as ULS são hospitalocêntricas, que pode existir ou que existe um risco grande de poder haver um desinvestimento nos cuidados de saúde primários. E, paralelamente, também muito se tem falado sobre um novo conceito do ULS, a ULS 2.0, até porque os resultados que nós temos das várias ULS que foram sendo constituídas no país nas últimas décadas têm resultados contraditórios. E, portanto, temos que pensar num novo modelo, e este modelo 2.0 também já muito se tem dito sobre ser um novo modelo em que, de facto, existirá uma maior continuidade, uma maior integração de cuidados, em que existirá uma comunicação mais fluida, as vantagens deste novo modelo, não é? Nomeadamente a aproximação de profissionais, a existência de uma comunicação mais fluida, que se repercuta depois também em respostas mais atempadas para os nossos utentes, a integração de um sistema de informação que é, de facto, uma ferramenta absolutamente decisiva para que possamos ter uma verdadeira integração de cuidados centrada nas pessoas, e também um novo modelo de governação para a saúde. E este novo modelo de governação para a saúde é, finalmente, termos aquilo que sempre quisemos, que é um investimento maioritário nas atividades de promoção da saúde, de prevenção da doença, de tal forma que nos permita investir muito a montante, portanto, nestas áreas dos cuidados de saúde primários, como a única forma de diminuirmos a carga de doença da nossa população e, portanto, os doentes que chegam depois à parte dos cuidados hospitalares. E os que cheguem nas melhores condições possíveis e nas fases mais precoces da doença. E, portanto, chegados a isto, o desafio que nos lançam, nós iniciámos no processo de negociação para a nova unidade local de saúde de Lisboa Norte há 4 semanas e, portanto, o que pensámos é, muito bem, como é que nós então vamos, reconhecendo aquilo que são os desafios, os riscos deste novo modelo, como é que vamos aproveitar as potenciais vantagens deste novo modelo? A questão aqui é que, no meio disto,
existem, no nosso caso, 6 a 7 mil profissionais. E 6 a 7 mil pessoas que há muitos anos que fazem as coisas de uma determinada forma, que têm enraizadas, inscritas no seu ADN, formas de ver a sua organização, formas de estar na sua organização, atitudes, comportamentos, uma cultura organizacional. E, portanto, o desafio nós precisamos, de facto, transformar o SNS, e a transformação do SNS passará também por existirem novas estruturas, mas estas novas estruturas não terão impacto nenhum se não forem acompanhadas de uma mudança de cultura das organizações. E como é que nós conseguimos, porque nós podemos mudar a estrutura, mas não é a integração de 2 órgãos de gestão ou a integração de 2 níveis de cuidados que se irá repercutir numa verdadeira integração de cuidados centrados nas pessoas. E como é que, de facto, isto se faz, não é? Porque há uma frase que eu gosto muito que é: a cultura come a estratégia ao pequeno almoço, não é? Se, de facto, não se investir em simultâneo na criação de uma nova estrutura, mas exatamente ao mesmo tempo numa liderança de um processo de gestão da mudança, isto não irá significar absolutamente nada. Como o professor Pedro Pita Barros há pouco referiu, depois temos aqui um fator ainda mais complexo, que é muito mais fácil criar de novo do que mexer naquilo que existe. E, portanto, criar uma nova cultura organizacional a partir de 2 culturas organizacionais diferentes, existentes, é, de facto, um desafio enorme. E como é que isto se pode fazer? Começa desde logo por criarmos uma linguagem comum, uma linguagem entendível para todas as partes. E nós agora, na prática, não é? Isto não é assim tão fácil, até parece fácil. É como eu, quando fiz o meu internato de Medicina Geral e Familiar, todas aquelas coisas que nós aprendi, que informava aos pais sobre o que é ter um filho, não é? Um recém-nascido, dicas para isto e para aquilo. Parecia tudo fácil, até ao momento em que eu fui mãe, não é? Me confrontei com a realidade, ficou tudo mais difícil. Neste caso é exatamente a mesma coisa. E, portanto, nós, nas primeiras 2 ou 3 semanas do nosso plano de negócios, de facto, só trabalhámos uma página, que foi a questão do índice, não é? Da discussão dos eixos e dos pilares. E porquê? Porque os próprios conceitos tinham significados absolutamente distintos para as 2 partes, sem crítica nenhuma para qualquer uma das partes, mas era mesmo assim. Para uns, participação do doente, aumentar a participação do utente, era consentimento informado. Para outros, participação do doente é, de facto, uma maior participação do doente naquilo que é o funcionamento da organização. O termo resolutividade causou para uns uma grande estranheza, que era uma palavra até... E o que é que isto significava? E, portanto, até na definição do que é para cada um de nós, cada um destes conceitos, não é? Ou, por exemplo, então, mas quanto dinheiro é que nós gastamos na lavagem das roupas de cama, não é? Nós não somos centros de saúde, há centros de doença. Portanto, isto é, de facto, um confronto de 2 culturas e de linguagens muito distintas. Depois temos aqui a questão do sistema de informação, que é absolutamente decisivo e, de facto, tem que existir este investimento e num processo clínico eletrónico único, mesmo que numa primeira fase não seja o processo clínico eletrónico único que idealizámos, não é? do utente e transversal a todos os serviços de saúde, públicos, privados, etc., gerido pelo doente, mas que pelo menos no contexto de unidade local de saúde, que exista dentro da unidade este processo clínico eletrónico. Um processo de contratualização que seja integrado e conjunto, não é? Que não tenhamos, como até agora, 2 processos completamente distintos de contratualização com os cuidados de saúde primários da ULS completamente separado da contratualização hospitalar, mas que haja 2 linhas de financiamento diferentes e que a linha de financiamento para estas atividades de promoção da saúde e prevenção da doença seja protegida e seja completamente blindada, porque, independentemente de tudo, e até pode ser um médico de saúde pública ou um médico de família, presidente do Conselho de Administração de uma ULS, será sempre muito difícil, no dia-a-dia, conseguir investir em atividades deste tipo, que só trarão retorno em termos de ganhos em saúde, em termos de bem-estar da população, mas também retorno financeiro. 3 ou 4 ou 5 conselhos de administração à frente, que consigamos hoje nós colocar ali dinheiro
quando acabamos todos os anos com dívida e todos os dias temos desafios novos, como medicamentos novos, caríssimos e para os quais não temos possibilidade no imediato de alocar dinheiro. E, portanto, este é um processo difícil e, portanto, a única forma que eu vejo como possibilidade de que haja, de facto, este investimento nestas atividades é, de facto, ser uma linha, uma rúbrica, que tem um financiamento próprio e que, no caso de não ser utilizado, não pode passar para outra coisa, não é? E depois o foco do plano de negócios, não é? O plano de negócios, claro que é um documento que tem como principal objetivo demonstrar os benefícios, sobretudo financeiros, mas deve centrar-se naquilo que é a melhoria dos cuidados de saúde. Porque neste momento, quando nós desenhamos o plano de negócios, aquilo que nós conseguimos encontrar é mais custos, não é? Associados, é alocar recursos, equipamentos a projetos que possam promover uma verdadeira integração de cuidados. E o impacto financeiro desses projetos será a médio e longo prazo, e para os calcularmos e fazermos projeções no plano de negócios hoje, era preciso para cada uma destas áreas estudos de custo-efetividade, etc., etc., que implicariam teses de doutoramento. E depois, há também um desafio que aqui já foi falado, que é de facto de envolver, como é que se envolve as autarquias, os outros parceiros da comunidade, como é que isto se liga ou não com a questão da transferência de competências para as autarquias. E depois um desafio, que é a minha experiência, que é quando, de facto, os cuidados de saúde primários e o hospital têm dimensões muitíssimo diferentes. Claro que no nosso caso, no Lisboa Norte, nós antevemos logo algumas vantagens, nomeadamente para a atração e fixação de profissionais. Portanto, do ponto de vista é aliciante e é motivador para os profissionais poderem fazer parte de uma organização que tem todo um outro investimento em termos de inovação, de investigação, de nova tecnologia. Isso são reconhecidas vantagens para nós. Também o trabalho que temos feito no robustecimento de alguns projetos que já estavam em curso e no início de outros, mas temos uma dificuldade muito grande. Se eu dizia há pouco que isto tudo é muito... quer dizer, é preciso, não chega a integrar, que é preciso toda esta questão da cultura organizacional. Isto ainda é mais difícil de ser feito quando a Unidade Local de Saúde de Lisboa Norte vai prestar cuidados hospitalares a 1.800.000 pessoas e vai prestar cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários a 16% dessas pessoas. Portanto, criar aqui uma cultura organizacional única, conjunta, diferente de integração de cuidados, quando na parte hospitalar os profissionais trabalham todos os dias, com 84% da sua população não acede a cuidados de saúde primários dentro da ULS, não é? Portanto, têm 100 doentes em tratamento por cancro do pulmão, mas só 16 vão ter acesso à consulta de cessação tabágica do ACES. Pronto, e de facto isto fica tudo mais difícil. Em um ULS serão 2 ou 3 ou 4 casos no país, com dimensões muito assimétricas, em que apenas 16% da população servida é de facto comum entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Acho que cumpriu o tempo. Perfeitíssimo. Obrigado. Ainda temos agora... Obrigado, Eunice. Muito bem. Bem, temos aqui um tempo para ainda falarmos, de acordo com o programa, até à 1. Tem a palavra? Até à 1h30. Desculpa lá. O Pedro. Ora, bom dia a todos. Estou no meu LS, estou ali em Matosinhos, está ali o meu chefe. Mas não está ali o meu chefe, vou dizer o que tenho a dizer. Custa-me um bocadinho que se faça uma análise muito macro das OLS com base em estudos que nem tiveram cuidado de garantir que estavam a comparar coisas iguais. Ou seja, estão a comparar coisas diferentes, de forma diferente, eu acho que o resultado teria que dar diferente. Mas incomoda mais que ninguém perguntou nada aos profissionais de saúde que trabalham nas OLS que já existem. Eu sou um deles. Trabalho em cuidados primários e sou daquelas profissões que está só 10% no SNS, sou fisioterapeuta. Eu diria que tenho um salário que só há pouco tempo passou a 4 dígitos, muito pouco.
E diria que aquilo que me prende neste momento de trabalhar no SNS é o modelo de organização onde eu trabalho. No dia em que tiver que sair da ULS, saio do SNS. Gostava que isso ficasse muito claro. Vivo com outra pessoa que trabalha numa ULS mais acima, com uma dinâmica diferente, com 10 conselhos, que é o SAM, no Altaminho, e diz algo parecido com o que eu penso, numa profissão diferente da minha. E que incomoda-me um pouco que olhe-se para o exercício, para o exemplo que Matosinhos representa, como constantemente minimizado por facto de ter sido a primeira, ter condições muito próprias, mas é um exemplo com 20 anos, não tem 2, tem 20. E gostava de terminar só com 3 exemplos. O primeiro foi ontem, em que trabalho num cadastro primários, e íamos sair para domicílio 9 pessoas, 9 profissionais diferentes. Um carro avariou, ficámos 2. Fizemos 25 domicílios nessa manhã, de paliativos, de crónicos complexos, de cuidados respiratórios domiciliares, de reabilitação e da CCI. 25. E uma das senhoras que eu fui visitar era uma substituição que eu estava a fazer, que a colega estava a faltar. E a senhora queria fazer um elogio, porque o marido tinha uma demência grave, tinha tido uma queda e estava a receber cuidados. E ela perguntou-me, eu expliquei-lhe como é que poderia fazer, ela perguntou-me, mas eu queria fazer elogio a todos. Ao ortopedista que esteve na urgência, ao fisiatra que me viu no hospital, à sua colega que esteve lá no hospital e agora a vocês. E olhei, vim para o carro, para ir buscar outra colega, e vim a pensar, aquela senhora, sem saber, porque ela não tem que aprender esse circuito, identificou o circuito de cuidados. E esse circuito de cuidados e este funcionamento não foi imposto por ninguém, fomos nós que o criamos. Gostava de dizer, todos nós, quando entramos no LS Matosinhos, temos um telemóvel de serviço, todos nós nos contactamos, seja auxiliar, seja fisioterapeuta, seja o que for. E gostava também que percebessem que estas questões não nasceram por imposição de ninguém, nem por desafio de ninguém. Os governos foram os mesmos que o resto do SNS, os ministros foram os mesmos, o orçamento da dotação da ARS Norte, muitas vezes per capita, é inferior ao da ARS LVT, por isso não foi com mais dinheiro. O meu centro de saúde tem médico-dentista, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem psiquiatra, tem pedopsiquiatra, tem análises clínicas, tem espirometria todos os dias. E então o centro de saúde funciona assim. E não foi com mais dinheiro. Por isso, acho que trocaria a tecla do teclado do penso rápido por uma combinação de copy-paste. E visitem-nos, venham lá acima, porque não está tudo certo, como é óbvio. Temos dias em que a gente não quer sair de lá e ficamos cansados. Também fazemos muitas horas extras, também temos os exercícios e todos os que os outros têm. Mas as coisas funcionam de uma forma diferente e todos nós reconhecemos. E se o administrador e o profissional e, pelos vistos, os pacientes, alguns, pelo menos, gostam de lá estar, alguma coisa deve ser bem feita, porque não é há 2, é há 20 anos. Por isso, se calhar, estamos portas abertas, acho que diria eu. O Presidente depois pode aceitar se oferece almoço ou não, mas recebemos as pessoas para reconhecer. E, por fim, dizer que este é um modelo que mais potencialidade cria nestes cuidados domiciliares de proximidade diferenciados. Temos a CCI, crónicos complexos, paliativos e agora de hospitalização domiciliar, com mais de 200 pessoas por dia a serem cuidadas em casa, com equipas hospitalares e domiciliares de resposta diferenciada. Não encontro outro modelo que não envolva as reuniões que a doutora Eunice disse de partir pedra, de unir linguagem, unir visão, permita dar este salto tão rápido. Mesmo que fosse aumentar a autonomia do modelo atual hospitalar e cuidados primários, duvido que ao fim de tantos anos as pessoas mudassem a forma de trabalhar com este grau de desafio inteiro. E gostaria só de dar uma última palavra ao diretor executivo, do diretor aqui do Almada Seixal, porque acho que já está a vestir a camisola certa, porque este modelo nunca vai ser imposto pela direção executiva, por mais que queiram. É exatamente a lógica comunitária que nós sentimos todos os dias que faz a diferença e o vosso laboratório acho que está a funcionar e vai dar certo, porque vocês estão a fazer as coisas como devem ser feitas. Por fim, para acabar, queria dizer que ontem fizemos um pedido ao Serviço de Informática que nos acrescentou uma função no S-Clinic, no nosso sistema informático, em que eu posso prescrever exercícios, todos os profissionais, para exercício comunitário que existe com a Câmara Municipal de Matosinhos. Não foi nenhuma imposição da administração, fomos ter com a empresa municipal, fizemos a reunião, eles criaram a parceria e o sistema de informática desenvolveu a aplicação. Nem tudo tem que ser vertical de cima para baixo, os profissionais podem desenvolver soluções. E só para terminar, e acho que é a mesma última, em casa desta senhora estava uma cuidadora, que é um banco de cuidadores, em que a Câmara Municipal que garante, em que a formação dos cuidadores foi feita pela ULS Matosinhos. Ou seja, estas respostas comunitárias desenvolvem-se, não dependem de normativas, não dependem de governos, nem dependem muitas vezes de regulamentação. Depende da capacidade de trabalho e de reinvenção que nós todos podemos ter no dia-a-dia. Posto isto, termino. Obrigado, Pedro. Obrigado. De facto, o país, como o Dr. José Poças apresentou em slides, é muito desigual. Não é? Há de tudo. Mais intervenções? Olá, bom dia. Alexandra Fernandes, sou médica de família no ACES Almada Seixal
E no Acesso Almada Seixal sou responsável por um serviço que tenta prestar os cuidados mínimos adequados a 43 mil pessoas que não têm equipa de saúde familiar. E vou apresentar o que fazemos agora à tarde, mas não quero deixar passar esta mesa para perguntar o que é que as ULS podem fazer em relação a este problema emergente e dramático de 2 milhões de utentes sem equipa de saúde familiar. Aí somos completamente assimétricos no país. Em Matosinhos é irrisório. Em Matosinhos há menos utentes sem equipa de saúde familiar do que no ACES de Sintra só. Portanto, em toda a ULS, em todo o norte, há menos utentes sem equipa de saúde familiar do que no ACES de Sintra, dirigido pelo meu colega Gonçalo Envia. E a minha pergunta é, de que modo é que as ULS podem contribuir nos próximos 3 a 5 anos para lidar com este problema gritante, vergonhoso do nosso país, que é que 20% dos cidadãos não têm equipa de saúde familiar e, portanto, não entram no sistema, ou entram muito mal, entram diretamente para as urgências dos hospitais ou para as salas de diretos. Obrigado. Portanto, já está aqui uma pergunta lançada. Podem pensar. Mais alguma? Estamos aqui em cima do tempo. Estamos mesmo em cima do tempo. Então, eu decido... Quem? Liliana Rodrigues, ACES Louros Odivelas, assistente social na URAP. De que forma é que as ULS podem contribuir para aumentar o número de respostas sociais? Obrigado. Uma vez que, quer dizer, agora a ação social, e no meu caso, portanto, no caso dos nossos concelhos, Louros e Odivelas, portanto, estão da responsabilidade das câmaras. Portanto, a pergunta, e nós também estamos num processo de transição, de enamoramento agora, de análise, de discussão, não é? De partir pedra, mas de que forma é que nós possamos aumentar estas respostas sociais, não é? Muito obrigado. Vou seguir aqui a ordem do programa, pode ser? Tu está a ver, hein? Muito obrigado. Eu sabia que o Pedro estava cá e, portanto, não me estiquei muito na conversa, porque há coisas que é muito melhor ser a dizer a outra pessoa, que seja profissional da ULS do que eu. E funciona tudo bem em relação aos utentes, ao contacto dos utentes, conforme foi explicado. De tudo o que foi dito, há aqui duas consequências, dois níveis de desenvolvimento. Há um conjunto de desenvolvimentos que tem que ver com o Serviço Nacional de Saúde e com todo o sistema, e que há muitos anos que estão bem identificadas as questões. Agora, ainda bem que não é só Matosinhos, há aborrecida tutela com a resolução dessas questões. Não se trata de desenvolver sistemas para as ULS, trata-se de desenvolver sistemas de contratualização e financiamento para a integração de cuidados e para a centralidade das pessoas no processo. É para isso. As ULS é um modelo organizativo como é outro qualquer. Tem potencialidades enormes e se é o modelo pelo qual se vai seguir, há que perceber as potencialidades e também há que lhe reconhecer os defeitos que poderão trazer oportunidades. O tal estudo citado da Entidade Reguladora da Saúde até demonstra muito bem tudo como funcionam as coisas. A base de estudo são os resultados de 2011 a 2013, a altura em que se lembram foi da criação das últimas ULS do primeiro grupo de 8, e segundo, dados relevantes para as conclusões que seriam fornecidos por uma entidade que se chama Administração Central do Sistema de Saúde, nunca foram recebidos, apesar do pedido para fazer o estudo feito à Entidade Reguladora da Saúde ter sido pelo Ministro da Saúde. Portanto, produziu-se um estudo que não tem todas as variáveis que devia ter e de que a generalidade das pessoas só conhece as conclusões, nomeadamente da comunicação social e outros que querem dizer umas coisas sobre as ULS ou sobre as não ULS, etc. Mas há coisas aqui que precisam de ser revistas. Esse é um nível da intervenção. O outro é, e o que é que se pode fazer apesar de tudo isto? Isto... perdoa-me a comparação, mas já que muitos falaram de pintura e bem e outras coisas, eu
Só não vim aqui para Setúbal de bicicleta, porque sempre seria muito complicado. Mas normalmente ando de bicicleta. E falo com muitas pessoas e que dizem, mas não anda de bicicleta? Eu adoro andar de bicicleta, mas sabe, não há ciclovias. Isso, mas se não andar de bicicleta, ninguém vai perceber que é preciso ciclovias. Aqui é a mesma coisa. Se se criarem mais o LIS e percebermos melhor todos a necessidade de intervenção que é preciso fazer e desenvolvermos trabalho nesse sentido, que não está inibido de ser feito nestes processos, nós podemos fazê-lo. É relevante a conciliação da vida familiar, personal, familiar e pessoal das pessoas? É, mas eu conheço apenas uma instituição de saúde e das raras públicas que foi certificada nessa norma. Podem-me dizer que esta certificação, enfim, mais uma bandeirinha. Não, esta certificação para as pessoas significa preocupação e compromisso. E, portanto, muitas instituições têm receio de o fazer porque as pessoas, os profissionais podem ser mais exigentes, mas isso é bom que sejam mais exigentes e conheçam melhor direitos e deveres e potencialidades colaborativas que temos desenvolvido aos mais variados níveis. Portanto, esses aspectos são relevantes. Só é preciso que haja lideranças alinhadas com este processo. E isto desenvolve-se se houver um alinhamento bem organizado. Nós precisamos de presidentes de conselhos de administração, de conselhos de administração com a composição que se entenda, mas perfeitamente focados nisto. Mas como é que não podemos estar focados naquilo que interessa às pessoas e da forma de chegar corretamente às pessoas? Por isso, eu estou a falar para mim, portanto, não interpretem isto de outra forma. Nós falamos muito bem, escrevemos muito bem, podemos fazer muito mais. E eu acho que é este o desafio, é isto que procuramos fazer. E partilhamos isso. Eu já vou terminar a terminação. Bom, nós não temos sistemas de informação. Nós ontem fizemos uma reunião com os serviços partilhados no Ministério da Saúde. Vamos ter uma base de dados central. Aliás, muitos dos centros de saúde têm dados que já estão numa base central e que nós acertamos com os serviços partilhados no Ministério da Saúde é fazê-lo de forma a não perder todos os programas de integração de sistemas. Aquilo que faz com que aconteçam aquelas coisas todas que eu descrevi e muitas mais em Matosinhos. E isso significa o quê? Vamos ter que fazer um upgrade destes programas todos, de forma a eles operarem a esse nível mais centralizado, o que significa que eles vão estar todos disponíveis. E, portanto, significa que podem ser replicados no sistema todo e utilizados no sistema todo. Isso significa que, ao construírem as novas ULS, há um percurso que já não poderá não ser preciso fazer-se, uma vez que já há um conjunto de coisas feitas e disponíveis para o sistema todo. Obrigado. Obrigado. Remete-nos para... temos que acabar. Remete-nos para a questão da qualidade dos dirigentes, mas e como assegurar? Isabel, quer muito sucintamente, rápido, sim, relacionado com as duas perguntas. Estamos muito atrasados. Antes de responder às perguntas, só perguntar aqui ao professor Taveira Gomes se os custos com a alteração de sistemas de informação saiu do orçamento da ULS ou se foi um financiamento à parte. Os custos com toda essa alteração, aquisição... Os custos relacionados com este modelo que eu estou a descrever, de centralização dos dados, representa não termos que investir em equipamento, em hardware, que já é insuficiente. Portanto, cria logo uma vantagem. Não temos que investir em hardware, em bases de dados. Vamos ter, paralelamente, uma réplica local para os planos de contingência, obviamente, mas representa uma economia enorme na organização e no sistema. Respondendo às questões, falava-se de como é que se vai resolver a questão da falta de equipa de saúde familiar, mais de 1,5 milhão de residentes. A USF-AN tem como proposta a generalização da USF Modelo B. Porquê? Porque permite aumentar as listas de utentes e permite atribuir aos profissionais um modelo remuneratório mais atrativo para que se fixem no ACES onde fazem a sua formação e para que voltem. Estamos a conseguir, temos estado com uma forte adesão
no que diz respeito às candidaturas, e foi com agrado que ontem, antes de ontem, ouvimos o Ministro da Saúde a falar que as atuais USFs, as 263 USFs modelo A, irão, até ao final do ano, passar a ter a possibilidade de receberem um sistema remuneratório equivalente a uma USF modelo B, e isto corresponder à atribuição de médico e equipa de saúde familiar. Eu ia dizer médico de família porque é aquilo que nós ouvimos na comunicação, mas nós defendemos uma equipa com enfermeiro de família e secretário clínico, a cerca de 200 a 250 mil pessoas. Portanto, esta será uma das medidas. A outra, como já foi dito aqui durante a manhã, é importante que se acendam as luzes. Ou seja, quando um profissional pede meio tempo, quando um profissional começa a reclamar, que haja da parte de quem manda, dos conselhos de administração, dos diretores executivos, a atenção de saber o porquê. Mas claro que eles também têm que ter autonomia, porque eles podem saber o porquê, mas não têm resposta. E, portanto, quero acreditar que numa OLS esta autonomia, autonomia para contratar, autonomia para dar melhores condições aos profissionais, e não estou só a falar de médicos, porque neste momento faltam profissionais a nível de todos os grupos profissionais, até de assistentes operacionais, tão importantes, e sobretudo. Portanto, para mim, a aposta vai nestes dois sentidos. Em relação àquilo que foi falado da experiência da ULS de Matosinhos, realmente é o caso, eu diria, paradigmático de sucesso, pelo menos conhecido. Reconheço que a nível do relatório da ERSE estão a comparar laranjas com bananas, porque temos efetivamente ULS em que tem só um município, e temos ULS que têm muitos municípios e muitos concelhos e um número de profissionais muito elevado e um rácio de profissionais muito reduzido que não lhes permite ter os melhores resultados. Obrigada. Bom, duas ou três considerações muito breves sobre a questão que coloca da resposta social. Naturalmente que o modelo do Unidade Local de Saúde, se essa for uma prioridade, tem condições de autonomia organizativa para poder dar a mesma resposta. E acredito, não conheço o contexto naturalmente de Loures de Odivelas, mas na relação extraordinária que fomos desenvolvendo no contexto da pandemia com os municípios, que esta é uma área que não só é conhecida, como pode ser de intervenção conjunta, até associada à descentralização de competências, também na área social. Em relação aos utentes de equipa de família, o Dr. Alexandre Fernandes, é um privilégio eu, enfim, exercer funções no ACES que tem um conjunto de profissionais que se disponibiliza para organizar resposta qualificada a utentes de equipa de família. Portanto, isto não acontece pelo diretor executivo, acontece porque os profissionais pretendem ter essa resposta. E isso é muito bom, é muito nobre e é um desafio permanente. Recordar-se-á que desde o primeiro momento que essa resposta começou, numa anterior, o CSP, que hoje é uma das USF que provavelmente transitará para o modelo B muito em breve, vivemos de desafios enormes, alguns deles com os quais nós sentimos que o projeto podia não ter viabilidade. E felizmente hoje nós dizemos com alguma tranquilidade, mas também com um desafio redobrado, que essas dificuldades foram sendo ultrapassadas. O contexto que vivemos hoje é também um contexto muito desafiante, mas eu quero acreditar que o modelo LS pode potenciar. O documento de plano de negócios, aqui não fiz nenhuma referência, mas no plano de negócios está explícito que essa é uma prioridade, deve ser uma prioridade da Unidade Local de Saúde. Só que uma nota de... são 30 segundos. Quando estávamos a elaborar o plano de negócios, naturalmente que fomos todos sentindo, ok, estamos a elaborar um documento e alguém irá concretizar esse documento, ou irá de alguma forma dar corpo à Unidade Local de Saúde. E a determinada altura coincidiu no tempo, e desculpem aqui a ligeireza, coincidiu no tempo em que a seleção feminina de futebol foi apurada para o Campeonato do Mundo. E nesse momento nós discutimos entre nós. O que nós estávamos a fazer, de alguma forma, na elaboração do plano de negócios, era, nós estávamos, no fundo, estávamos a garantir que a nossa seleção, e permitam, agrupamento de centros de saúde, que ia ao Campeonato do Mundo. A seguir, se vamos jogar ou não, bem, o selecionador logo saberá, e algumas das moças que apuraram Portugal para o Campeonato do Mundo, se calhar vão ao Campeonato do Mundo e outras não vão. É da vida. Mas ficou explícito que a questão da resposta ao utente de equipa de família, a resposta que está estruturada nos projetos Via Verde, é uma prioridade de intervenção. Portanto, eu quero acreditar que quem estiver a liderar a Unidade Local de Saúde terá, porque tem condições organizacionais para garantir condições de fixação dos profissionais, que esse hoje é o fator mais crítico. Mas esse fator nós também sentimos ao longo deste tempo foi sempre
foi oscilando por vários fatores e num contexto de um ACES, das 20 USFs, 16 são modelo B, percebam que rapidamente os profissionais têm um convite para integrar um USF modelo B. Portanto, toda a outra resposta é muito importante e está altamente estruturada, fica potencialmente descapitalizada. Mas eu quero acreditar, e genuinamente, não é uma questão de fé, enfim, vã, diria. A fé nunca é vã. Mas quero acreditar que quem assumir funções no Conselho de Administração tem condições hoje, pelo hospital que lidera, pelo ACES que lidera, no fundo, pela unidade local de saúde que é constituída, que há condições para garantir essa resposta. Mas vamos ver quem será o detentor da braçadeira de capitão da equipa para liderar a seleção feminina no Campeonato do Mundo. É isso que eu estou a dizer. Obrigado a todos. Bem, dizer só que relativamente ao modelo LS para resolver a questão dos utentes sem médico não é de facto uma relação direta, não é? Podemos encontrar algumas estratégias indiretas, é claro que tem maior autonomia de contratação, por exemplo, no nosso caso isso acaba por não ser uma vantagem, porque nós aqui, em relação a assistentes técnicos, enfermeiros, temos sempre contratado através de empresas prestadoras de serviços, do SUS, etc. Portanto, não será um ganho grande. E aquilo que é decisivo, que é a questão dos médicos de atribuir também médico de família, eles não existem, não é? Portanto, sejamos a SES ou o LS, é igual porque eles não existem para contratar. O que é preciso, entre outras coisas, é atraí-los e fixá-los para conseguir resolver o problema a médio e longo prazo. E, em contexto do LS, como disse, poderá, no nosso caso, por exemplo, Lisboa Norte, veja algumas vantagens de fazerem parte de uma instituição com uma aposta muito grande na inovação, na investigação, etc. Todas as outras estratégias para a atração e fixação de profissionais tanto acontecerão em ULS como fora de contexto do ULS. No ponto de vista das infraestruturas, de não termos prédios de habitação, etc., etc., isso já não se põe o cenário para o ULS, porque o pressuposto do nosso plano de negócios é que quando formos o ULS já terá sido feita a transferência de competências do ACES para as autarquias nessa matéria. Portanto, não é de facto uma vantagem. E depois as outras condicionantes, flexibilidade de horários, a maior conciliação da vida profissional e familiar, são tudo questões que não estão dependentes do modelo organizativo LS ou ACES. Portanto, de facto, não há um efeito direto. Muitos dos projetos de manter acesso a muitas atividades através dos cuidados de saúde primários, por exemplo, nós temos um centro de rastreios independente que faz toda a atividade preventiva, oncológica e não oncológica a todos os utentes sem médico do ACES. Podemos contar, essa é uma das nossas fichas de projeto, que no plano de negócios podemos contar com mais recursos, ou estamos a prever a alocação de mais recursos humanos para aumentar, robustecer esta resposta. Mas, como digo, não é de facto uma solução. A solução. Bem, já estamos 17 minutos com atraso, está no intervalo de almoço. Eu agradeço a todos e em especial aos membros do painel e vamos prosseguir. Obrigado.